Pessoal, bom dia. Nessa aula de número 2, nós temos 4 conceitos aqui extremamente importantes, tá? Então nós vamos falar aqui para vocês da equação geral dos gases, da equação de estado, também conhecida como Clapeyron, do princípio ou lei de Avogadro e do volume molar, tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos começar com a equação geral. Turma, sempre que você fala para uma massa fixa, para um número de mols fixo, para um número de moléculas fixo ou constante, então se o número de mols, se o número, a massa, se o número de moléculas ele é fixo, então você está com o recipiente fechado, tudo bem? Então o número de moléculas ou massa é tudo a mesma coisa ali dentro, tá? É fixo, não muda. A massa não vai mudar que está ali dentro, as moléculas, o número de mols que você tem ali dentro. Isso é constante. Então a equação geral ela vai sair daqui, da massa fixa, tá? Do número de mols fixo. Então o que eu fiz? Coloquei PV NRT, o N e o R são constantes, porque eu estou considerando o recipiente fechado, número de mols constantes, certo? Então as variáveis pressão, volume e temperatura. Voltamos nas 3 variáveis, certo? Olha lá. Temos as 3 variáveis, pressão, volume sobre temperatura é igual ao NR, e o NR é a nossa constante. Então, conclusão, o número de mols que eu tenho no início é exatamente o número de mols que eu vou ter no final. Se o número de moléculas do início é exatamente o número de moléculas do final, eu posso igualar. Então, olha o que eu fiz. Peguei aqui e falei que o número de mols, o número de moléculas, tudo tanto faz, do início é igual ao número de moléculas ou de mols do final. E aí eu substituí. O que é o número de mols aqui para nós? Vai ser pressão, volume sobre temperatura, não é isso? Então, olha lá. Inicialmente, pressão, volume sobre temperatura inicial igual a pressão, volume sobre temperatura final. É o tal do PVT pivotó. Então, considerando o número de moléculas fixa, número de mols fixo, massa fixa, você tem o PVT pivotó. Recipiente fechado, não se abre o recipiente para poder usar o PVT pivotó. Não há perda nem ganho de massa, não há perda nem ganho de moléculas. Legal? Beleza. Equação de Clapeyron é a tal do PV-NRT, que você já ouviu falar, a gente até usou. P é pressão, coloquei o nominho para você ali. V é volume, N é o número de mols. O R é a constante universal dos gases e a temperatura que tem que ser em Kelvin, como a gente já havia falado aquela vez, certo? Muitas vezes a gente abre o PV-NRT. Que jeito? O número de mols, você sabe que é massa por massa molar. O que é número de mols? Massa por massa molar. Então, ao invés de você trabalhar com PV-NRT, a gente trabalha assim, ó, P vezes V igual. No lugar do N, a gente substitui massa por massa molar, vezes R vezes T. A fórmula é exatamente a mesma, hein? Não vai achar que eu coloquei uma nova fórmula. Apenas quando que eu trabalho com ela assim? Quando ele pede massa molar, ou quando ele me dá massa, aí eu vou trabalhar com ela dessa forma. Agora, quando ele fala em mol, eu trabalho com ela desse jeito. Tudo bem? Só cuidado com o R. O R vai depender da pressão. Se a pressão estiver em ATM, o R é o 0082. Está aqui. Pressão em ATM. O R é o 0082. É a nossa constante. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio ou torr, o R passa a ser 62,3. É a nossa constante. Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui é mais difícil, né? Se estiver em quilopascal, 8,31. É mais difícil. Então cuidado. Cuidado com a unidade da pressão. Te deu a pressão em ATM, o R é 0,082. Te deu a pressão em milímetros de mercúrio ou torr, o R é 62,3. Tudo bem? Se for em quilopascal, 8,31. Então, nada de dificuldade por enquanto. Vamos lá? Próximo. Cuidado com a lei de Avogadro. Turma, cuidado com essas palavras. Volumes iguais. Extremamente importante. Volume igual. Aí começa. De gases quaisquer. Nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, a pressão e a temperatura é a mesma. Então, volume é o mesmo, pressão e temperatura é a mesma. Volume é o mesmo, pressão e temperatura a mesma. Conclusão. Ele fala que os gases terão o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas. Ué, por que será? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou pegar o gás hidrogênio e vou pegar um outro gás que é o CO2, tudo bem? Temos esses dois gases no recipiente. Ele disse pra gente que o volume é igual, volumes iguais, corta volume, volume. Nas mesmas condições de pressão e temperatura também é a mesma, corta. pressão e temperatura. O R é uma constante universal dos gases.
Cortou. O que sobrou? Número de mols do hidrogênio igual ao número de mols do CO2. Ah lá, é o que ele fala aqui, apresenta o mesmo número de mols. Então, gases quaisquer, se estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura e apresentarem o mesmo volume, sempre terão o mesmo número de mols. E aí você iguala o número de mols, como eu fiz aqui, e aí você abre o número de mols. Massa por massa molar do hidrogênio, massa por massa molar do CO2. Geralmente, sabe como cai? Ele dá a massa dos dois, ele dá a massa dos dois, ele te dá dados para calcular a massa molar de um deles, e o outro ele chama de X, ele quer saber quem é o gás. Então ele não fala gás, hidrogênio e CO2. Por exemplo, ele fala gás, hidrogênio e X. E ele vai querer saber quem é o gás X. E aí você vai calcular a massa molar dele, e aí tem nas alternativas vários gases, você calcula a massa molar de todos e vê qual bate com aquela que você achou. Entendeu? Então ele te dá as massas, te dá a massa molar de um deles, e do outro ele pede quem é o gás X. Você tem que achar a massa molar dele. Achou a massa molar dele, olha nas alternativas, calcula a massa molar de todo mundo, vai ser o gás X. Tranquilo? Então cuidado com esses nomes. Volumes iguais, pressão e temperatura, né, constantes aí, tá? E por fim, volume molar. Volume molar a gente põe de novo, já falei isso na parte do mol, né? E a gente volta a repetir. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa que volume? 22,4 litros, né? Volta a calcular para você. Ah lá, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, né? A uma determinada pressão e temperatura. Só que nessa pressão e temperatura a gente sempre trabalha na CNTP. E como a gente trabalha na CNTP, substitui. Pressão é 1, volume eu quero, número de mols é 1, né? O R é o 0,082 e a temperatura 273. Portanto, multiplicando isso, vai dar aí o 22,4 que você está vendo aí, certo? Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de aproximadamente 22,4 litros, certo? Então, turma, eu quero que você fique esperto com o seguinte, ó, principalmente aqui, ó, na lei de Avogadro. Você está fazendo um exercício, o cara veio, volumes iguais, aí tá lá. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, você já sabe que o número de mols dos gases é o mesmo. Igual o número de mols dos dois. Um dos gases ele não vai falar quem é, ele vai chamar de X. Abre a fórmula, no lugar do número de mols coloca massa por massa molar, massa por massa molar. Ele vai te dar as duas massas e te dar dados para você calcular a massa molar do gás conhecido. E aí você vai achar a massa molar do gás desconhecido. E aí tem nas alternativas, você vai encontrar então, calculando a massa molar de cada um dos gases desconhecido, aquela que vai bater com aquela que você achou. Então isso é importante, tudo bem? Fique esperto. Gente, então aqui nós vimos equação geral, PVT Pivotó, tem que ser recipiente fechado. Aí vimos a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde você tem perda ou ganho muitas vezes de moléculas, né? Aí já não é mais o recipiente lacrado. Aí nós vimos a lei de Avogadro e o volume molar, que você sabe, um mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros, tá? São 4 definições extremamente importantes nessa parte de gases aí pra gente, tudo bem? Amigos, um abraço, fique esperando a próxima aula nossa. Valeu, tchau, tchau.